Boa noite, pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais uma Quinta dos Monstros. Eu acho que vai tocar outra música na sequência e eu vou desligar, fique tranquilo. Peraí, só desligar aqui, senão vai ficar a música na sequência. E hoje vocês não sabem. Hoje tem um cara muito bom que vai falar aqui com vocês. Vou colocar meu fone, porque aqui em casa tá cheio de criança, correndo para todos os lados. Então é melhor colocar o fone pra gente ouvir só a minha voz. Que essa criançada toda não vai ser... É muita informação para vocês. Deixa eu chamar aqui para vocês. Vocês já viram, né? Só me responde se vocês estão ouvindo bem com o microfone agora. E eu vou chamar aqui o nosso convidado. Vocês estão me ouvindo direitinho? Faz assim para mim, por favor, se tá no microfone legal a minha voz. Vamos lá. Se ele pagou a internet. Se não paga a internet, não aparece, né? Vocês sabem disso. Legal, obrigado. Olá, ele está conectando. Haha! Boa noite! Boa noite! E aí, Léo? Tudo bom, meu querido? Tudo bem, meu querido? Tudo bem, e você? Como é que estão as coisas por aí? Tudo maravilha. Estou aqui com as crianças correndo pela casa, mas dá tudo certo no final, viu? Isso que eu ia te falar. Tá animada a coisa aí? Tá. Tem que ser assim, porque senão não dá certo, entendeu? Aqui a gente deixa assim. Agora eu coloquei cada um na sua casinha, amarrei, agora tá tudo certo. Já alimentou, né? Já alimentou, isso, tá tudo certo agora? Isso. Já, afinal de contas, focinheira, passa das 9, né? Água e boa. Tudo tranquilo. É isso aí. E aí, Pedrão? Olha lá, olha quem tá aí, ó. Você conhece essa moça, essa Ana Araújo? Eu acho que a Ana Araújo você não conhece. Mas eu vou te dar uma dica. Não, Nem a família dela conhece ela como Ana. Ela é conhecida como Tita. Pois é, a Tita eu conheço, a Ana Araújo. Agora que eu vi, se não tivesse foto, eu não ia saber quem que era, né? Não dava pra saber. E aí, Pedrão, primeiramente queria te falar o seguinte. Obrigado por ter aceitado o convite para participar da Quinta dos Monstros. Imagina. Queria te falar que, assim, na Quinta dos Monstros é um dia muito especial para mim, porque é quando eu trago fisioterapeutas que eu considero referências importantes para a área. Então, você é um cara que a gente conversa bastante, que a gente discute bastante coisa, e eu sei que você é um cara que estuda muito, então, assim, nada mais do que merecido ter um cara que eu admiro desde a época da faculdade, quando você ensinava anatomia para nós, né? Porque você era o cara da anatomia, lembra? A gente esperava você escrever na bancada para a gente pegar na sequência no Wi-Fi, né? Então, é um segredo. Então, queria te falar que te admiro desde aquela época e parabéns por onde você chegou, nós vamos contar um pouquinho disso. Então, primeiramente, obrigado aí por ter aceitado, tá? Que é isso, eu que agradeço o convite, é muito gostoso a gente poder se reencontrar, ainda que desse jeito, né, nessa doideira que virou tudo. Né, os cafés, as cervejas viraram lives e viraram encontros via outros tipos de aplicativos aí, mas eu que agradeço, para mim é uma honra, uma alegria aí. E eu ainda coloco monstro porque eu sou bem feinho, entendeu? Mas ainda tá longe de me tornar um monstro aí, estamos estudando ainda, só correndo atrás. É monstro de conhecimento, Vamos que vamos, Pedrão, mas eu te agradeço. Imagina, que é isso. Me fala uma coisa, conta um pouco da sua trajetória na Físio. Como é que você começou na Físio, o que te deu na cabeça e para onde você foi depois da faculdade? Conta um pouquinho dessa trajetória, porque eu falo que é sempre importante para a galera entender um pouco do caminho de cada um, né? Que cada um tem o seu caminho, cada um faz a sua trajetória. E como é que foi a sua trajetória? Conta pra gente. Bom, eu, na verdade, depois de formado, a gente procura atender, né? Procura trabalhar. Eu hoje estou na área acadêmica, estou na vida acadêmica, né? Assim como você, dando aula, mas não foi assim que eu comecei, né? A gente fui atender paciente, comecei na piscina, comecei dentro da água, atendendo paciente de dor lombar, paciente de cervicalgia, paciente ortopédico, mas na piscina é igual curva de rio, né? Você recebe tudo na piscina, né? Então, aí você começa a atender tudo, aí você começa a perceber que o buraco é mais embaixo e é maior do que parece, você começa a perceber quantas coisas você não sabe. E eu acho que isso passou, então, a me instigar a necessidade de estudar mais, de ler mais, de falar, poxa, cada vez chega caso diferente, a gente vai correndo atrás.
mais ou menos com 3 anos de formado, eu comecei a dar as minhas primeiras aulas. Naquela época, ainda não havia toda essa exigência de titulação, né, para a gente entrar na área acadêmica. Então, comecei entrando timidamente na área acadêmica, dava uma aula ali, num curso até de pós-graduação. Em 2005, 2006, fui para a academia de uma vez, entrei na graduação, e aí não saí mais. Fiquei na graduação, fui trabalhando, né, com a graduação ordinária, dando aula nos cursos de fisioterapia e educação física. E foi aí que a educação física, na verdade, entrou um pouco mais na minha vida, porque quando foi lá em meados de 2009, 2010, eu falei, bom, agora que eu já estou há um tempo trabalhando com aula, eu preciso me titular, né? Olha só, foi 2009, demorou, hein? Porque até titular demorou. Eu queria fazer a minha titulação de mestrado na Escola de Educação Física e Esporte, porque lá tinha, né, não tem o primeiro laboratório de biomecânica da América Latina, e lá eu vi referências saírem de lá, né, professor Rubens Araújo, né, nosso professor Rubão, né, ele fez doutorado lá com o professor Amadio. Falei, bom, é lá que eu vou fazer, é lá que eu quero ir. E comecei a participar das atividades do laboratório lá, comecei a me inteirar, comecei a aprender, comecei a perceber que quanto mais a gente lê, mais burro a gente fica. Comecei a entender como é que as coisas funcionaram. Isso eu sempre falo. O pessoal fala assim, você estuda a palpação há tanto tempo. Eu falo assim, então, eu tenho um monte de pergunta boa. Resposta não tenho muita, não. Agora, umas perguntas, ó, que eu vou te falar, viu? E é isso que acontece, né? Exatamente. E aí eu comecei a trabalhar muito com o pessoal da educação física. Lá no laboratório a gente teve fisioterapeutas, mas sempre fomos em um menor número, né? Até pela questão de estar dentro da Escola de Educação Física e Esporte. Então, a preocupação de movimento, né? E só para localizar o pessoal, essa escola é a Faculdade de Educação Física da USP, né? É o estrito sensu lá da USP, né? Isso. Tá. Exato. É lá na USP. E aí, assim... a sua modéstia não permitiu você falar USP, mas eu falo por você. Tá? Tá certo. E assim, né? Quando a gente vai olhar para a forma como eles concebem o movimento, isso me interessou mais. Assim, eu falei, não, eu não estava saindo da físio, né? Porque eu sempre atendia, a gente sempre pegou os problemas. Sempre fui um apaixonado por terapia manual, né? A nossa formação vem da terapia manual, né? Exato. Mas, indo para lá, eu comecei a perceber a importância de pensar o movimento. Eles pensam em movimento em termos de desempenho, né? Agora, claro, eles vêm com essa questão mais clínica também, mas é o desempenho do movimento. Então, como é que o cara desempenha melhor o movimento? Como é que ele melhora a performance? Como é que isso... o que eu preciso fazer para melhorar? E aí a visão começou a enriquecer a minha maneira de entender movimento, que era muito pequena naquela hora, né? E aí, dando aula e buscando pesquisar, eu fui fazer o mestrado em biomecânica. E na biomecânica a gente começa a entender também que a própria área de investigação ela tem muito mais pergunta que resposta, mas ela precisa de agregados de conhecimento, como a própria fisiologia e a ciência clínica, se é que a gente pode chamar de ciência, né? A gente não poderia nem titular ciência, mas deixa de ser uma área de conhecimento profunda, né? Que é a clínica. E aí eu passei a entender que a gente precisava dominar cada vez mais essa ideia de como o corpo resolve problemas a partir do movimento. Como é que ele resolve um problema? Né? Se ele tem um problema de equilíbrio, se ele tem um problema de força, se ele tem um problema de coordenação, como é que ele resolve esse problema? E aí sempre tentando fazer a ponte do lá e de cá, né? O cara que tem lesão, o cara que tem dor, o cara que tem problema, como é que eu construía isso? E aí terminei o mestrado lá, tô organizando a minha vida para continuar no doutorado, que a gente gosta, né? A gente pega nesse negócio, não para mais. É um masoquismo, né? Vamos dizer. Porque é assim, é gratificante, mas é enlouquecedor ao mesmo tempo, né? Pois é, viu? Pois é um negócio que a gente... às vezes eu me pergunto, né? Aonde eu quero chegar e onde é que eu tô, né? Essas coisas meio assim, bom, tem tanta coisa que a gente ainda quer aprender, tanta coisa que a gente quer pesquisar, e não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo da gente entender tudo.
O Exato. que vai dar é uma coisa que você me falou uma vez, eu falo, né, para mim mesmo e falo para todo mundo, né, tem que manter a direção, né? A gente mantém a direção, porque às vezes Exato. a velocidade não é a mesma, né? Exato. A gente quer ir mais rápido, nem sempre consegue. Então, vamos manter a direção. Eu estou nessa direção aí, estou nessa direção de perguntar mais do que responder. Entendi. Ó, Mas, deixa eu só falar uma coisa que entraram duas pessoas aqui que te deram oi também, ó. Que eu vou até mostrar aqui. A Ana Carolina Cap, que eu acho que você também não vai conhecer. não conheço, não. Você vai conhecer como PC, porque era o apelido dela na PC, faculdade. Entendeu? PC, Mas pois é. agora é a Ana Carolina Cap, manda muito em ATM. E tem um outro cara Sim. que entrou aqui também, que eu acho que você vai conhecer, mas esse aqui não tinha apelido. Cadê? Aqui, É. ó. O Rodrigo Daminello. Você lembra dele? Professor Rodrigo Grande Daminello, olha a professor. honra, olha só, ele Exato. chegando aí. Ó, então, cuidado com o que você vai falar, que os dois Rodrigão, estão aí, viu? É, cuidado, você vê, cuidado que cara, os olha o caras tamanho da mandam, hein, meu? responsa. A gente fica É, é, com mais responsabilidade ainda com esse povo chegando aí. então, depois, Gostoso, né? ó, depois de cada parágrafo, você fala a referência e o ano, tá? Do que você falar. Pois Então, é, cara. Pois é, agora eu falei, o cara chega de Harvard, né? Não é para qualquer um, né, também. exato, exato. Temos um professor pós-doc aqui, então, peraí, né? Ó, o Thiago Galico também tá aí, ó. Um beijo pro Thiago, um Olha beijo o Tiagão aí. a Fala, Ana Tiagão, também. tudo bem? O Thiago também é o que veio, Legal. é o que veio da água, né? Ele também trabalhava com hidro. Eu conheci ele aqui no. Trabalhava com ele. Encontrei com ele de novo aqui no Tatuapé e trabalhava com hidro. Me fala uma É. coisa. Como é que você. Então, assim, você entrou nesse mundo da pesquisa e qual que foi a sua primeira pergunta para ser respondida no seu mestrado? Como é que você começou a elaborar isso? Bom, o meu mestrado, na verdade, ele estava relacionado à pergunta, mas a minha primeira pergunta era como é que a gente lidava com a carga, Tá. né? Como é que a gente lida com carga quando a gente aplica carga para o corpo, né? Por isso que eu fui para a biomecânica, para tentar entender essa relação de tolerância à carga, né? Como é que a gente responde? E aí vem a outra pergunta, né? Quanto de carga? Sim. Né? O quanto de carga eu posso colocar, o quanto de carga eu não posso colocar, como é que eu gerencio essa condição de carga para resolver, para que ela seja um estímulo e não seja um problema. E aí no mestrado, como eu sempre gostei de locomoção, de marcha, de corrida, eu fui estudar marcha em suspensão. Então a gente pendurava as pessoas lá, tirava a carga e a gente entendia como é que o sistema, né, de trabalho, o sistema muscular, como é que acontecia o gerenciamento dessa situação sem carga. Então a gente ia lá e pendurava o povo a 30% de menos carga, 50% tirando a carga corporal, e a gente entendia como é que os músculos respondiam a isso com a coreografia, com cinemática, né, a parte articular. Essa sempre foi a minha grande pergunta. Como é que você sabe que está colocando a carga exata para gerar a resposta de adaptação que você precisa? E por isso que eu comecei a me perguntar cada vez mais sobre exercício, né? E como eu sou um ranzinza, eu brinco que eu sou um grande ranzinza, né? Eu sou um cara chato, assim, chato comigo primeiro, com todos os pacientes que a gente atende, a minha primeira pergunta é essa, né? Será que aquilo que eu estou fazendo é de fato o que ele precisa e se aquilo que eu estou fazendo na dose que eu estou fazendo vai funcionar, né? Como a gente está no consultório, a facilidade é poder usar muitas coisas, o que também gera uma dificuldade. Usar muitas coisas te tira a condição de poder testar. Acende uma E vela por para isso, cada santo, né? então. E é claro que a gente vai para a evidência, mas a gente não sabe proporcionalmente o que é que gerou maior resultado. Isso você está no consultório, você tem que resolver um problema, né? Eu gosto muito quando a gente tem debates sobre, né? Quando eu vou nos congressos, eu gosto quando a pessoa fala que deu errado, Exato. né? É mais difícil. Agora está aparecendo, né, nos congressos, o pessoal falando, ó, eu usei a técnica e não funcionou. E aí? Por que não funciona, né? Por que aquele cara está fora da curva? Né? Por que ele é um outlier? Por quê? Né? Acho que é claro que a gente tem que também se basear na maior resposta, mas isso não sai da minha cabeça. Né? Eu já fui o pessoal até já me encheu o saco, falando assim, pô, Pedro, você só fica criando pergunta, né? Eu falei, pô, mas se a gente não criar pergunta, a gente não acha a resposta. Exato. Então, o que dá certo a gente usa, o que não dá certo precisa continuar sendo questionado, né? Mas você Não sabe que vejo... você falou esse negócio do exercício, e eu sempre dou uma zoada em sala de aula, quando eu vou falar de exercício, que eu falo assim, ó, exercício, quando vocês forem prescrever para o paciente, presta atenção.
3 de 10 é hipertrofia, 3 de 12 já é definição e 3 de 20 é resistência. Entendeu? É assim que funciona. Porque o que acontece? Isso aí é um negócio que virou senso comum. Você vai em qualquer academia, você vai em qualquer programa de fisioterapia, os caras contam até 10, até 12, até 20. Pois é. E eles não conseguem perceber que é uma combinação de fatores. Porque, assim, é carga dependente, entendeu? É repetição dependente, é fadiga dependente, percepção de esforço dependente. Quantos parâmetros a gente consegue colocar na prescrição de um exercício, né? É exatamente por aí. É assim, né? Se você vai escolher o exercício, você pode usar primeiro uma classificação cinesiológica, né? Então, se você vai... antes de pensar nas repetições, a gente vai pensar numa classificação cinesiológica. Então, por exemplo, se esse exercício é monoarticular, ou se ele é biarticular, ou se ele é multiarticular. O pessoal que estuda a hipertrofia, né, você falou de 10 aí, eles usam cargas altíssimas, né, ou altas, vamos dizer assim, com baixas repetições, e o melhor resultado acontece com exercícios multiarticulares. Tá. Aí vem uma pergunta. Na fisioterapia, a gente usa monoarticular o tempo todo, né? Mas aí vem a outra condição, mas eu não quero hipertrofia. Ah, mas se você não quer hipertrofia, você quer aumentar a força como? Ah, mas aí eu quero aumentar a força via alimentação neural. Ah, então tá. Então você não faz força por aumento de metabolismo celular, você faz força por aumento de alimentação neural. Então eu sempre brinco, a gente não faz fortalecimento, a gente faz aumento de recrutamento de fibra. Exato. Né? Então, pensando no que você falou, assim, a primeira classificação que vem à minha cabeça é a cinesiológica. Então, eu não estou dizendo que o exercício monoarticular não funciona, eu só estou dizendo que você precisa controlar se você só está usando o monoarticular, porque é completamente diferente. A questão é raciocinar. Cada um vai servir para uma coisa. Entendeu? Assim, aonde colocar cada um deles. É isso que é a grande briga. Porque, sinceramente, eu não sei se é uma falha do ensino da fisioterapia ou se também essa falha se repete no ensino da educação física. Entendeu? Porque eu vejo que, assim, essa prescrição, né, e essa dosagem é muito complicada de se estabelecer e de ter alguém que te explique isso de forma plausível, vamos dizer assim, né? Porque eu escutei cada explicação que tinha até horóscopo no meio, sabe? Aí você fala, não, velho, não dá. Então, se você pensar assim, né, fazer exercício monoarticular, então se eu vou trabalhar com membro inferior, por exemplo, eu vou fazer para quadril, joelho e tornozelo, não é igual do que fazer o exercício para os três ao mesmo tempo. Né? A solicitação fisiológica é diferente e a solicitação mecânica também. Então a resposta também vai ser diferente. Né? Eu acho que você falou do ensino, eu acho que eu não chamaria de falha, eu chamaria de talvez uma evolução do ensino, né? Assim como o pessoal, por exemplo, da educação física hoje, né, conquistou a possibilidade de trabalhar dentro de um hospital, né, também com a expertise deles, e foi aprendendo também. Eu tenho a oportunidade de fazer muita troca com eles, aprendo muito com eles, assim. A gente também foi evoluindo e percebendo que havia necessidade de estudar essas coisas, né? No nosso tempo não tinha fisiologia do exercício na graduação, né? Exato, exato. A gente não tinha fisiologia do exercício na graduação, e aí a gente foi... Eu lembro que as pessoas iam buscar a fisiologia do exercício depois, né? E hoje, e como rede social é muito legal, porque mostra os pensamentos de todos aí, hoje a gente recebe uma ênfase muito grande para a biomecânica, né? Antes era uma ênfase grande para a fisiologia, hoje é grande para a biomecânica. E eu venho dizer aqui de maneira muito, muito simples e bastante tranquila que as duas coisas precisam ser levadas em consideração na prescrição do exercício. Não adianta você usar só a biomecânica. Não adianta você achar que você está usando o músculo que é mais recrutado, que você vai resolver problema clínico. Não vai. Né? E muitos trabalhos ainda caminham por essa linha, né? Eles caminham pelo entendimento de que aquele exercício que gera maior recrutamento é o mais adequado. Tá. Isso não é também uma resposta que funcione quando o cara tem dor, quando o cara tem um problema. Então, você falou de variável aí, tem um monte, né? Tem um monte de variável para a gente pensar exercício. A história de que será que a gente sabe prescrever, é isso que eu me pergunto, né? Será que a gente sabe prescrever? Né? O que será que a gente faz, né? Que a gente usa o recurso de movimento,
né, dentro do nosso trabalho, do escopo de trabalho da fisioterapia. Além disso, a gente sabe que, assim, por exemplo, os melhores resultados de estudos, de ensaios clínicos, né, de estudos clínicos, a gente vê uma associação de terapia manual e exercício. Só que a gente vê o seguinte, muitas vezes a gente não sabe nessa terapia manual se a gente deve mobilizar, se a gente deve manipular, e eu acho que deve ser mais ou menos essa mesma história do exercício. Quando que eu vou usar um isométrico, quando que eu vou usar um excêntrico, quando que eu vou usar um concêntrico, quando que eu vou prescrever uma cadeia cinética aberta, uma cadeia cinética fechada. Então, assim, você tem uma infinidade de variáveis que acho que é a mesma coisa que a gente tem no campo da terapia manual. E eu vejo que as pessoas que foram para o lado da terapia manual têm um bom entendimento disso. Só que o exercício eu acho que está um pouco jogado, né? A gente não tem por exemplo, uma linha de trabalho de exercício. Tem isso, não? A gente começa a ter agora, né? Assim, o que eu vi muito nos estudos, a gente tem, vamos dizer, nichos, né? Nichos, por exemplo, a gente tem o pessoal que estuda osteoartrite. E a osteoartrite, a gente sabe que o exercício de força, ele é fundamental. Eu diria que o exercício de força é fundamental para a maioria das coisas, né? E a gente aprende, né, em treinamento que a única capacidade do músculo é gerar força. A qualidade da força é que vai ser diferente. Então, se essa força é mantida, a gente está pensando em resistência. Se essa força acontece rápido, a gente está pensando em potência. Se a gente pensa em potência, né, com cuidado de direção de movimento, a gente pensa em coordenação. Então, essas coisas me fizeram estudar o treinamento, ir lá para o treinamento, né, lá dentro da área de treinamento. E aí eu me senti meio perdido, porque eu era um fisioterapeuta no meio do treinamento, mas aprendi ainda mais. E eu acho que o que você falou para a terapia manual é isso, né? A gente tem que testar, mas não testar o exercício como se o exercício fosse tudo igual, né? Eu vi algumas coisas assim, eu não estou aqui colocando mérito ou demérito, né, dos estudos, muito pelo contrário, porque a ciência, a gente aprende exatamente porque os outros produziram. Exato. Né? A ciência ensina como fazer e como não fazer. Pois é. É para isso que ela está aí. E aí exato, e aí você pensa assim, por exemplo, o que melhora, né? Eu vou fazer terapia manual ou terapia manual mais exercício? Isso. Mas aí, que exercício que é? Exato. Entendeu? Então, o exercício ele não pode ser generalizado, né? Assim, o exercício é o quê? Ele é 3 de 10, ele pode ser 3 de 3, 3 de 4, sei lá, 3 de 20, dependendo. A questão não está só na repetição, né? A questão está em como você gerencia essa carga e outra, né? Tem uma coisa que chama variabilidade biológica, né? Exato. O sujeito responde de maneira diferente. O pessoal da dor aí, né? O pessoal que fala sobre dor com propriedade, Felipe Reis, o Arthur, eles pensando em exercício, né, existe já uma outra linha para colocar o exercício, né, como o exercício de exposição gradativa. Agora, qual é a carga gradativa? Né? Qual é a variável que você leva em consideração? Você leva o paciente ou você leva aquilo que você está pondo? Né? Você está usando carga, resistência elástica ou resistência mecânica? Quando que você usa cada uma delas? Para nós isso faz diferença, quando o cara tem dor, quando o cara tem disfunção. Né? É mais ou menos pensar que se você pegar um corredor e treinar esse corredor em ambientes diferentes, ele vai ter performances diferentes. Sim. Né? E do mesmo jeito, se você pegar um corredor de 100 metros e um maratonista, se você fizer o mesmo treino nos dois, vai dar merda. Para um e para outro. Pois é. Então, é muito delicada, né? Eu digo que quanto mais a gente olha para o exercício, mais a gente percebe que se trata de um grande fenômeno, né? O que é o fenômeno, né? A palavra fenômeno me remete a pensar que você tem muita coisa acontecendo e aí a gente tem que dissecar, começar a dissecar e começar a fazer experimentações. Então, a gente vê muito trabalho com dor crônica e fibromialgia, né? Pessoal trabalhando com exercício aeróbio. Então, que a gente tem desfechos aí de melhora da dor. Mas, eu me recordo aqui, olhando alguns trabalhos, a gente vê só trabalhos mais recentes que começam a variar a dose de exercício. Então, né? Então, dose e exercício de força também, dose de exercício. Então, se eu faço 2 ou 3 séries ou se eu faço uma série só. Né? Qual é a densidade desse estímulo? Essa é uma outra pergunta que a gente faz, é uma variável que a gente tem, né?
qual é a densidade desse estímulo? Esse estímulo, por exemplo, eu tenho lá 40 minutos para trabalhar com o meu sujeito, com o meu paciente. Quanto desse tempo eu coloquei estresse de carga nele? Tá. Né? Então, essas são perguntas que a gente precisa fazer. Existe uma organização para isso, existe uma organização, existem estudos que já buscam pensar dessa forma. Então, tem um estudo agora também mais recente sobre treino de força para osteoartrite, né, em sujeitos obesos. Tá. Então, os caras fizeram o seguinte, eles pegaram sujeitos obesos e aí fizeram um treino de força. E aí viram que o treino de força não resolveu. Tá. Aí você fala, mas a osteoartrite não melhora? Melhora, mas o cara é obeso, né, meu amigo? Você já Então, tem uma variável sobrecarga metabólica aí, né? Que não foi levada em consideração, né? Então, metabólica e mecânica. Então, assim, não vai melhorar se você não alterar a carga que ele recebe diariamente, né? Então, eu sempre digo, a primeira coisa é pensar em que sistema você vai mexer. Tá. O pessoal da neuro, né? Aprendo muito com o pessoal da neuro também. Então, eu ia até te falar isso. A Camila Torriani também está fazendo prescrição de exercício lá em paciente com hemiparesia, tal. Tem uns resultados muito legais. E acho que foi até isso que a Tita... desculpa, professora Ana Araújo, você é Tita para mim, tá? A Tita, ela falou de volume de intensidade, porque ela também trabalha com esses pacientes neurológicos, né? Então, isso aí já é uma outra pegada de exercício. Agora, deixa eu te perguntar um negócio. Você me desculpa a ignorância na questão do exercício, mas é assim. Quando a gente fala de terapia manual, que é mais minha praia, a gente vê muito assim, fatores preditivos. Então, por exemplo, se o paciente tem uma dor lombar e ele tem uma dificuldade de inclinação bilateral, uma dor na extensão, isso quer dizer que ele vai ser beneficiado por um tratamento manipulativo. Ele vai diminuir em 70% da dor. Existe também, dentro do exercício, algum tipo de fator preditivo que te leva a pensar na prescrição? Como é que funciona isso no exercício? Dentro dos ensaios clínicos que usam o exercício, o fator preditivo é que o que parece é que quando você aumenta a resistência, quando você dá exercício resistido, não importa, claro, se ele está sendo isométrico, se ele está sendo concêntrico ou excêntrico, a gente já tem, claro, estudos que pensam, né, de formas diferentes, mas ele ajuda. Então, o exercício resistido, ele ajuda porque ele traz uma série de benefícios, né? Benefícios de estabilidade articular, benefício de controle angular durante o movimento, existe um aumento de coordenação intramuscular e intermuscular por meio do exercício resistido. Então, esses benefícios são fatores preditivos de que esse sujeito vai melhorar. Além do que, a gente já tem trabalho que mostra já há algum tempo que o fator a capacidade de percepção de dor muda, né? Quando o sujeito faz exercício antes e depois. Então, quando ele faz exercício, existe uma dessensibilização neural aí em relação à dor. A gente falando de dor. Então, se a gente pudesse falar assim, qual exercício você vai fazer? Faz exercício resistido que você tem chance de dar certo. Né? Aquela modulação de dor dá um top, né? Então você faz o exercício e manda uma aferência lá para o cérebro como se fosse uma analgesia, né? Para os pacientes com dor crônica. Você tem os fatores de hipoalgesia que são gerados pelo exercício. O professor Ulisses, lá da USP Leste, da IASH, estuda muito exercício e dor. A Camila, você falou da Camila, né? Eu tive o prazer de ter a Camila na minha banca de mestrado. Uau. Ela foi minha banca e também me auxiliou no processo. A gente trabalhou bastante juntos. A gente tem aí coisas para... Posso só fazer um parênteses? Como tinha gente foda na nossa turma, né? Desculpa, pode continuar. Só quis fazer um parênteses aqui. A gente que, né, assim, a gente fica muito contente de ver o pessoal, né? A Camila, eu falo, poxa, Camila, que legal, né? Na defesa, eu estava lá falando para ela, olha, muito legal ter você aqui, né? E aí foi muito interessante. Então, pensar nessa prescrição para o paciente neurológico também pode emprestar insights para a questão da ortopedia, né? Porque eu gosto muito de uma visão da Shirley Sarman. Eu falo muito disso para os alunos, né? Shirley Sarman, lá de 2002, né? Em que ela fala assim, o problema, você tem que saber onde você vai mexer. Então, você vai mexer no sistema estrutural, né? Que é o sistema muscular,
ósseo, articular. Você vai mexer no sistema biomecânico, que é o sistema de gerenciamento de carga, o quanto você consegue gerenciar de carga. Você vai mexer no sistema de controle, que é o neural. Ou você vai mexer nos sistemas de suporte, que são os sistemas de suporte cardiohemodinâmicos e respiratório, né? Quando o cara chega pra gente, ele tem caca nos 4, né? Vamos dizer assim. E o exercício, ele é tão, vamos dizer, difícil de controlar, porque ele mexe com os 4. Ele passa a ser estímulo para os 4. Né? Se você trabalhar com um exercício, mesmo que ele seja um exercício alático, por exemplo, um exercício que não vai gerar, né, desgaste lático ou mesmo oxidativo, ele tem influência sobre as questões de input neural, ela tem influência sobre as questões metabólicas, tem influências mecânicas e influências estruturais. Então, os trabalhos, por exemplo, de tendinite e tendinose que usam exercício excêntrico, né? Eles usam exercício excêntrico, aí a gente fica com essa máxima, exercício excêntrico funciona para tendinite, mas quanto que você vai usar? Como que você vai usar? Né? Ele é muito indivíduo dependente em relação à dor que ele está apresentando naquele momento, e aí essa é uma pergunta que eu fazia muito quando eu lia terapia manual, ainda leio, né? Assim, ainda a gente está sempre com a terapia manual, não tenho essa expertise que você tem, né? Mas eu falo assim... Mas a gente quem que veio... querido. A gente vai... Eu vou no exercício também. E aí, quando eu tenho dúvida no exercício, eu te pergunto. E quando você tiver dúvida na terapia manual, fica à disposição. É assim que a gente cresce. Não tem como saber tudo. Eu pergunto assim, né? Eu falo, cara, quando você faz um input, né? Um ajuste, um estímulo pela terapia manual, você vai mudar esses sistemas todos. O sistema neural, o sistema estrutural, ele está diferente. Né? E aí o sistema biomecânico está preparado para funcionar ou ele também já recebeu o estímulo? Né? Então a gente tem mudança, por exemplo, na resposta neural que a gente mede lá com eletromiografia. Qual é a latência que o músculo tem depois de uma manipulação? Eu perguntava isso para o professor Abdala Show Júnior, né? O professor Abdala que estuda alongamento e eu perguntava para ele pelo Facebook outro dia, a gente falando pelo Facebook, e eu falei, professor, será que a gente não influencia, né? Como que a gente influencia o sistema depois do alongamento? Como é que ele via isso? Ele que estuda isso muito, né? Principalmente em relação ao paciente de dor, que é o paciente que a gente mais recebe. E aí ele comentou, bom, a gente tem lá toda a condição neural, né, o alongamento ele é uma habilidade neuromuscular. Ele não é uma habilidade mecânica que o sujeito ganha, é neuromuscular, porque ele passa a ter mais inibição de contração quando ele suporta mais alongamento. Então ele falou, primeiro daí, você começa com o input neural. Tanto que assim, paciente anestesiado, né, com anestesia geral, você pode pegar a perna e colocar em cima da cabeça que não dá nada, né? Porque você não tem o neural para proteger, né? Então, e aí ele falava, ó, primeiro a questão neural você já começa a preparar. E aí eu pensei assim, pô, quando você vai lá e gera uma manipulação, você também não influencia os receptores articulares? Você também não começa pelo neural? Então, o primeiro input muitas vezes pode ser neural, se a gente pensar em condições de mudança de tensão. Mas isso é mecânico. Então, eu fico tentando pensar, hierarquizar na minha cabeça quem começa primeiro. E no fim, a gente vai ter que... eu acho que a gente tem que pensar assim, como um programador de computador, né? Quando ele cria lá uma linha de comando, ele cria uma ordem, vamos dizer assim, né? A palavra algoritmo, algoritmo, fluxo, hoje está tão na moda esse negócio, né? Fluxo, algoritmo. Ele cria lá uma frase, um programa que diz para o sistema o que ele tem que fazer. Então, ó, primeiro você vai pegar isso, depois você vai pegar aquilo, depois você faz isso, depois você faz aquilo. E a gente? Será que a gente consegue fazer isso com o exercício? Né? Será que a gente consegue prescrever, dizer assim, olha, eu vou primeiro pela questão cinesiológica, então eu vou descobrir quantas articulações estão em jogo, né? Eu vou descobrir quantas articulações estão em jogo e quais estão fazendo contrações de estabilização isométrica e quais estão fazendo contrações concêntricas, né? Quais estão fazendo contrações excêntricas, e aí eu aumento a complexidade de controle, certo? Então, essa é uma classificação cinesiológica.
Depois, eu observo quantas delas estão trabalhando a favor da gravidade, quantas delas estão trabalhando contra a gravidade, né? Quantas delas eu estou acrescendo uma resistência mecânica ou elástica, quantas delas estão sendo ajudadas por essa resistência mecânica e elástica. Como é que eu percebo a organização desse sistema articular quando a gente tem mais de uma funcionando, sem contar qual é o tipo de via metabólica que eu estou usando, se é alático, se é lático, se é oxidativo e qual, entendeu? Então, olha quanta coisa a gente tem que pendurar no varal, né? Exato. Quanta coisa tem que pendurar no varal para começar a fazer. E eu acho que se a gente começar a se questionar, né, que a gente é o profissional do exercício também, é do movimento. Se a gente começar a se questionar e falar, bom, hoje eu vou pegar esse cara, depois do tratamento que eu preparei a estrutura, eu vou atuar por meio do exercício. Então, minha primeira pergunta é sempre essa. Cinesiologicamente, o que eu estou fazendo? Né? Eu estou indo a favor da função cinesiológica daquela articulação, né? Então, uma articulação de membro inferior está destinada e vocacionada a receber carga. Você sabe uma coisa que eu vi que eu achei super interessante? Seguinte, cadeia cinética aberta e fechada para membro superior e para membro inferior tem indicações diferentes. Eu achei isso muito louco. Eu achei isso muito louco. Porque você fica assim, não, pós-operatório de joelho, vou começar com cadeia cinética fechada, papapá. Pós-operatório de ombro, cadeia cinética, não, aberta é melhor. Como que é? E muda completamente por causa da exigência gravitacional, postural, utilização, uma porrada de variável, né? A primeira coisa que a gente pode falar de cadeia cinética é que a gente usa um conceito de cinética, mas a gente tem que falar de cadeia cinemática, né? Porque a gente está usando grau de liberdade de ângulo. Isso é cinemática, não é cinética. Mas eu não vou mudar um negócio aqui, pelo amor de Deus, entendeu? A gente vai continuar usando cadeia cinética. A cinética estuda força, né? Cinemática, então, eu que sou da biomecânica falo, já é cadeia cinemática. Entendi. E o pessoal da engenharia vai... o pessoal vai ajudar, da engenharia vai falar, cinemática. Mas tudo bem, isso é só termo. É que eu sou chato, ranzinza mesmo. Aí, assim, a cadeia cinética, se ela está aberta ou se ela está fechada, o primeiro critério é proteção. Tá. Né? Então, a gente pensa em proteção, e aí a proteção da estrutura que precisa receber menor carga, ela é levada como primeiro fator aí de disposição para a gente pensar o exercício. Depois, eles vão dizer sobre quantidade de recrutamento. Então, quanto que eu recruto mais em fechada, quanto que eu recruto mais em aberta. Mas aí, eu não estou dizendo que está errado, eu só acho que a gente precisa pensar. Eu uso um grupo muscular que está sendo recrutado, por exemplo, um músculo X, um outro Y, um outro Z. Né? E aí eu tenho X recrutamento, então eu vou usar uma cadeia cinética fechada, por exemplo, para membro inferior, eu vou usar uma cadeia cinética fechada, porque eu acredito que eu tenho maior recrutamento, quadríceps. Ok. Agora, será que é a hora que eu preciso ter maior recrutamento? Né? Será que eu não preciso controlar o recrutamento por meio da fisiologia? Será que eu não preciso aumentar a função fisiológica do músculo antes de aumentar o recrutamento? Ou será que eu não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Né? Os treinos de oclusão, por exemplo. Né? Treinos que usam oclusão. Eu ia te perguntar isso. Então, os treinos que usam, né, os exercícios que usam oclusão, que a gente tem usado bastante na fisioterapia para cirurgias, para os pós-cirúrgicos de joelho. Isso. Aí já é uma inversão. Se eu vou ocluir, eu aumento o estresse metabólico para o músculo. Então, o meu objetivo é aumentar o estresse e, consequentemente, aumentar a adaptação para reverter aquela atrofia que a gente teve por inibição artrogênica. Só que eu tenho um ligamento lá, por exemplo, um cruzado anterior, que não aguenta a carga que aquele músculo vai fazer se tiver mais forte. E aí a gente tem o fisiológico brigando com o mecânico. Então, como é que eu controlo a carga no LCA, que precisa ser menor, se eu estou aumentando o torque, porque eu estou preocupado com a oclusão? Entendi. Então, assim, está errado fazer oclusão, Pedro? Não está errado, mas eu vou precisar controlar a carga do exercício. Tá. Né? Senão eu coloco muita carga no LCA.
tudo tem que ter a variável. Pedro, tem uma outra pessoa que você conhece aí, que é a Camila. Lembra dela? Olha lá, ó. P Camila 2, ó. Ela fez uma live comigo, ela trabalha em hospital. A Camila. Ah, tá. Eu preciso ver a foto, cara. Às vezes de nome eu sou péssimo aqui. Ah, é a Camila. Daqui a pouco ela dá É, mais um oi aí. A galera, e aí, o é, pessoal tá fazendo pergunta aqui, mas quem vai fazer pergunta agora sou eu. Depois vocês fazem pergunta. Deixa eu te perguntar um negócio. Vamos começar a esquentar aqui, porque a gente está chegando perto de uma pergunta muito legal e importante. Vou te perguntar um negócio. O fisioterapeuta hoje sabe prescrever exercício com todas essas variáveis, toda essa forma que você falou? Ou você acha que tem alguma deficiência importante aí? eu vou te dizer com muita tranquilidade, assim, a gente está aprendendo a fazer. Tá. Mas a gente não, né, assim, se eu falar para você que a gente não sabe prescrever exercício, é mentira, né, a gente sabe, acho que a gente melhorou muito, mas usando todas as variáveis a gente ainda não sabe, porque a gente também não sabe as respostas disso Tá. tudo. Então, a gente não consegue controlar talvez todas elas, né, num grupo de exercícios, e se a gente conseguir controlar a maioria delas, a gente ainda não sabe como elas se interrelacionam, né? Tá. O que para mim fica mais confortável, talvez até para baixar minha ansiedade, é dizer que a gente está aprendendo a prescrever, né? A gente começa a abrir o olho para essa importância de entender o exercício como um estímulo, né? Não só que exercício é tudo igual, exercício é só, né, 3 de 10, a gente já está tirando isso da história, Ó, mas... você já acabou com o meu treino de amanhã, porque eu já ia fazer 3 de 10. Já vou ter que mudar tudo já. Ai, ai. Mas não, isso com certeza você vai fazer um treino melhor. Mas assim, tá melhorando. Só de pensar em todas essas variáveis antes de ir para academia, eu já canso. Esse que é o problema. Mas eu lembro que você ainda está treinando, né? Você está Tô. treinando, não? Então, isso você sempre treinou, né? Então, assim, a gente está melhorando, mas a gente ainda não consegue controlar tudo. Eu acho que a gente ainda não consegue controlar tudo. Tá na hora da gente colocar esse assunto na mesa mesmo, né? Como é que você pensa exercício? Chegar para o clínico que tem experiência, que tem sucesso com seus pacientes, e aí, o que você está fazendo? Você Tá. começa com um exercício com carga o quê? Carga do segmento corporal. E aí você restringe o ângulo, ou você aumenta o ângulo, né? Ou você usa o ângulo indolor, ou você vai para a dor para fazer exposição, Tá. né? Gradativa. Então, eu vou para 10, 15 graus de exposição de dor, porque ali eu estou fazendo exposição gradativa. Ok, mas aí você está aumentando o tempo de carga. Se você está aumentando o Tá. tempo de carga, será que existe, né? Será que eu estou usando o número de repetições corretas para evitar fadiga? Ou será que o cara fadiga antes do final da minha série e aí eu acho que isso é legal? Né? Tá. Se isso é legal para estimular o sistema neural, perfeito, mas isso desprotege mecanicamente o sistema no pós-exercício. Entendi. Então, vale a pena eu cansar o meu paciente para ele sair desprotegido, para ele sair com menos pré-ativação muscular, né? Entendi. Ó, tem um cara que tá aí, o Zé Mário, beijo pro Zé. Ele é educador físico, fisioterapeuta e está terminando a formação da Escola de Madrid. Ele já mandou aqui para Que mim legal. que amanhã eu tenho que fazer até a falha. Ô Zé, eu vou fazer até a falha amanhã e se eu ficar com dor, eu vou xingar você. Pronto, tá resolvido o meu problema. Toda vez que eu sentir dor, eu vou xingar você, Zé. Combinado. Então, até a falha é uma coisa que se usa mesmo, né? Funciona, é legal. Mas será que a gente consegue usar para o paciente até a falha? Sim. Né? Talvez em fases mais para frente, né? Mas será que a gente consegue usar no começo até a falha? Porque até a falha é legal para a gente saber que a gente chegou no topo do estímulo, né? Tá. A gente conseguiu, a gente chegou no topo. Mas será que vale a pena? Até quando não vale a pena? Né? Então, essas perguntas, elas ainda ficam com respostas muito abertas. Então, respondendo aí direto, se a gente sabe prescrever? Não sabe tudo ainda não. Eu também não sei, eu estou aprendendo. Né? Eu estou aprendendo. Com certeza. E eu acho que isso é o mais importante. E o aprender começa na dúvida, né? Então, assim, tem um ditado que eu gostei outro dia que eu ouvi, que acho que é lá do pessoal do Mato Grosso. Um cara que é amigo meu lá do Mato Grosso falou assim, o segredo está em sempre ser o mais burro da mesa.
Esse é o grande segredo. É o que mais aprende. O mais burro de todos é o que mais vai aprender. Entendeu? Então escuta e vamos que vamos, entendeu? É isso assim que funciona. Agora, Pedro, nós chegamos numa hora muito importante. Tá? É o momento aqui que tem uma interação com a galera. Então, quem já está acostumado com a Quinta dos Monstros já sabe como é que funciona. Mas quem não está, eu vou explicar. Eu vou fazer uma pergunta para o Pedro agora. E se a resposta dele for satisfatória, vocês podem subir o joinha aí, ó. Se a resposta dele não for satisfatória, não sobe o joinha, que ele tem que continuar falando outras coisas. Então é o seguinte, a sua resposta só é considerada válida se tiver um monte de joinha subindo. Se não tiver joinha, tem que continuar falando. Certo? Ok. É a pergunta clássica da Quinta dos Monstros. O Brasil inteiro fica esperando esse horário da pergunta. Então é o seguinte, Pedrão, o que para você é uma merda, Pedrão? Conta pra nós. Cara, eu vou falar daquilo que eu acho que me incomoda, né? Vou falar de duas merdas, então, aqui, tá? Uma relacionada ao exercício e uma relacionada ao ser humano. Então, vamos lá. A primeira relacionada ao exercício é que, assim, o exercício sempre foi uma das principais ferramentas que a gente teve para tratar as pessoas. E eu percebo que, com o tempo, a gente foi banalizando isso daí. Foi deixando para depois, né? Eu acho que também porque as grandes técnicas foram aparecendo e foram dando resultado, então a gente falou, cara, né? Então a gente vê às vezes a dificuldade dos colegas de pensar em exercícios, né? Pensar em exercícios com justificativa. Cara, eu estou pensando nesse sistema, eu estou pensando naquele desfecho, eu estou pensando... Então eu acho que esse é um grande problema, assim. A gente foi banalizando coisas que a gente sabe fazer e sabe fazer bem. Exato. Né? A gente só tem dificuldade com as grandes variáveis porque a gente foi criando variável cada vez mais. Sim. E aí, quanto mais você cava o buraco, mais terra você tem que pôr para dentro, né? Eu acho que isso é um grande problema. A gente banaliza coisas que a gente sabe fazer bem. Sim. Então, eu vejo, por exemplo, a gente indo para outras ferramentas que são cognitivas, tá? Então, ferramentas que a gente usa para informar o paciente, que eu acho que são válidas, mas, cara, a gente sabe pôr a mão no paciente. Vai lá e põe a mão, caramba, entendeu? Vai lá e faz o que você sabe fazer de melhor. Faz o exercício. Põe a mão no cara, porra, entendeu? Aí a gente fica preocupado em aprender outras coisas que até são fora da nossa área. Né? São fora da nossa área. Espera só um minutinho. Pessoal, quem fez faculdade com a gente agora, o Pedro acabou de falar porra. Vocês vê o nível que nós estamos nessa Quinta dos Monstros, hein? O Pedro falou porra. É outro nível. Pode continuar, desculpa, só quis fazer mais um parênteses aqui. Então, assim, eu acho que a gente tem que pegar, né, colocar as nossas ferramentas embaixo do braço e colocá-las em ação. E a gente sabe fazer muito bem. Então, se a gente começar a fazer mais o exercício, né, fazer mais a coisa funcionar, acontecer, a gente vai fazer jus àquilo que a gente sabe fazer de melhor, que é colocar o paciente para a sua melhor performance. Eu acho que então, a grande merda aí nesse tempo foi a gente parar de prestar atenção em coisas que são nossas e que a gente deixou de fazer porque banalizou. Né? Porque a gente começou a olhar para a grama do vizinho, né? A grama do vizinho é mais bonita, então agora eu vou olhar e para o novo, né? Para o novo, sempre para o novo. Não esquece que aquilo que você já sabe, aquilo que a gente já fazia também era bom. Sim, né? sim. Também era bom. Claro que é sempre aprimorado, mas vai ser sempre melhorado. O bom é inimigo do ótimo, né? Mas a gente não pode largar coisas que são nossas. Mas, e o segundo... Espera só um pouquinho, só uma coisa. O Arthur Padão acabou de entrar aqui, ele falou que isso é muito bonito. Obrigado, Padão. Você também é lindo. Seguinte, eu falo muito esse negócio do tratamento passivo e do tratamento ativo. O fisioterapeuta tem recurso passivo e o fisioterapeuta tem recurso ativo. Cada um tem a sua hora. Você não é melhor porque você usa recurso ativo e você não é pior porque você usa recurso passivo. Não tem isso. O paciente tem uma complexidade que ele vai precisar cada hora de uma coisa. Isso que você falou eu achei sensacional porque assim, é uma merda mesmo. A gente começa a parar de usar recurso ativo e enche o paciente de recurso passivo que não resolve o problema. Não resolve. E aí a outra merda que você ia falar, outra merda. Cara, a outra merda que eu acho assim, né? Todo mundo tem
a sua própria vaidade, né? E a gente, muitas vezes, se protege por causa dela. Só que eu acho que a gente só vai crescer como área quando a gente assumir, né, que é o que você falou, que a gente não sabe tudo, né, que a gente precisa aprender um com o outro. Então, de alguma forma, eu falo isso para os meus alunos, ainda mais porque antes, né, quando a gente se formou, não tinha acesso à informação científica desse jeito, cara. Agora você fala, o cara já leu o artigo que você falou. Às vezes ele lê outra coisa. A galera não sabe nem o que é Inabireme, Pedro. Olha que vida de bosta que esses caras têm. Eles pegam artigo pelo computador. Eles não sabem nem o que é Inabireme, pegar o cartãozinho, pedir para a mulher buscar a revista e tirar xerox e voltar com um calhamaço assim, ó, e falar assim, olha, peguei 10 artigos, consegui aproveitar 2. Hoje não Pois tem é, pois é. Você lembra? Então, assim, a gente tem que parar também de se preocupar demais, né, com a vaidade própria, né? A gente tem que se abrir mais no sentido de entender que muitas vezes eu vou aprender mais do que ensinar, né? Eu vou aprender mais do que ensinar, eu vou na verdade trabalhar com aquilo que eu não sei e talvez aquilo que eu não sei vai ser até mais legal porque vai gerar discussões mais interessantes. Eu acho que eu percebo que as pessoas às vezes têm medo, né, de falar, cara, isso eu não sei. Né? Eu não, o que eu mais falo é que eu não sei, porque aí eu vou buscar, eu vou perguntar, eu vou aprender, eu vou olhar os caras que falam sobre. Sabe o que eu falo? Eu respondo, agora eu não sei, me dá um tempo. Agora não estou sabendo te responder, não. Pois é, então eu acho assim, a gente tem que falar de maneira mais clara aquilo que a gente não sabe, né, para que a gente cresça como área, porque a gente já sabe muito, mas tem muita coisa que a gente ainda precisa aprender, né. Então, acho que a gente tem que parar de ficar preocupado com quem não sabe, né? Fala mesmo abertamente quem não sabe, para que a gente possa crescer junto. Porque está todo mundo junto no mesmo barco, né? Se você fizer algo legal, a fisioterapia cresce, eu cresço como fisioterapeuta, e é a mesma coisa. E a recíproca é verdadeira. Então, eu acho que a gente está numa era, está passando por uma era melhor, né? Mas ainda tem muita gente que protege, que é muito mais competitiva do que o contrário. Então, a gente tem que aprender, né, cara? Tem que aprender. Eu estou falando aí com um monte de gente boa aí, me ouvindo, olha só a resposta. Então, cara, não tenho medo aqui de falar o que eu conheço, o que eu não conheço. Não tem problema, a gente vai aprender tudo junto, né? Eu acho que é isso. Falou muita merda, mas subiu muito joinha aí, ó. Gostei. O pessoal gostou. E o artigo é isso aí. depende do paciente. Eu posso ser ativo, eu posso ser passivo, tá bom? Beijo, lindo. Seguinte, Pedrão, me fala aí, faz agora um jabazinho aí. O que você tem de bom para nós aí? Conta para nós, o que você está preparando aí para a galera? Pô, cara, eu montei a pedidos aí, até dos alunos também, da galera, eu montei um curso online de exercício resistido, né? Eu fiquei pensando muito no nome, porque exercício resistido, todo mundo vai falar, mas isso aí eu já sei, cara, isso eu já sei fazer, né? Quem que não sabe fazer exercício resistido? Todo mundo sabe fazer, né? E se eu falar para você, né, para alguém que não sabe prescrever, ele me bate, fala, pô, esse cara vai me ensinar o que eu já sei fazer. A ideia do curso é exatamente contar, né, como é que é organizada a prescrição terapêutica de exercício resistido, levando em consideração essas variáveis cinesiológicas, levando em consideração variáveis fisiológicas, levando em consideração um olhar mais aberto sobre as sobre os vários marcadores que a gente pode ter no exercício. Então, eu fiz um curso assim rápido, são 8 horas, vão ser 4 encontros de 2 horas, e aí a ideia é conversar sobre isso, colocar na mesa conceituais, mostrar os estudos que a gente tem em relação a desfechos favoráveis, né, para que a pessoa saia de lá dizendo, olha, agora eu sei fazer um programa de exercício com variáveis e eu sei justificar. Por que eu uso 3 de 10? Eu posso usar 3 de 10, posso usar 3 de 8, posso usar 3 de 5, posso usar 2 de 5, sei lá, né? Mas eu preciso saber para quê. Sim. E aí eu passo a ter mais autoridade sobre a prescrição do exercício resistido. E aí o pessoal já vem pedindo, né? A partir disso, pensa em um outro curso, um curso de exercício voltado para flexibilidade, coordenação, isso ainda estou pensando aqui, mas por hora está pronto, a gente vai começar dia 19, sábado agora próximo, no meio da tarde, 2 horinhas para a gente conversar a respeito. Vai ser legal. Espero que o pessoal goste aí. Estou preparando então muito faz carinho. O seguinte, me manda o link desse curso aí que eu vou mandar lá no grupo do Telegram, para quem está aí na live. Opa, legal. Do Telegram. Clica lá no link da bio, entra lá no grupo do Telegram que eu vou mandar o link para vocês do curso.
tá bom? Vocês fazerem Joia. um curso aí com o Pedro que vai valer a pena, viu? Já deu para perceber que tem muita coisa que você não sabe, que eu também não sei, tá? Então é bom estudar com quem entende do negócio, tá? Pedro, queria pedir para você fazer suas considerações finais aí. Mais uma vez, obrigado pelo imenso conhecimento que você proporcionou para a gente aí e dedicar o seu tempo aí, uma horinha para a gente bater esse papo. Muito obrigado, viu? Imagina, eu agradeço, cara, agradeço, te parabenizo pelo trabalho aí que você tem feito, de trazer, né, pessoas aí. Quando você me convidou para quinta, eu falei, pô, meu, mas eu vou falar na quinta-feira dos monstros, cara? Pô, você está me convidando porque eu sou feio mesmo, né? Eu brinquei, já te falei isso. Eu te agradeço, eu te parabenizo pelo trabalho e eu queria só deixar um abraço para todo mundo aí que entrou, que veio papear com a gente, que veio ouvir, que veio bater papo. E só sou gratidão. Eu acho que a gente escolheu uma profissão que é uma profissão que nos faz muito bem, né? E acho que faz bem para o outro também. Então, a gente tem que só crescer. Só de coração, agradecimento mesmo. Obrigado por tudo aí. Tamo junto. Galera, segue o Pedro, tá aparecendo aqui, ó. P. Miyashiro, segue o Pedro lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar um direct para ele, tá? Qualquer dúvida, manda um direct para ele. E qualquer coisa que quiser perguntar, ele responde, viu? Pode ficar tranquilo, ele está à disposição. Pedrão, obrigado. Com certeza, e, com toda certeza. E o que eu não parabéns. souber, eu falo que ainda não sei. Exato, esse é o mais importante. Obrigado É mais isso uma aí. vez. Se cuida e até a próxima. Ó, beijo para todo mundo que estava aí. Pessoal, sobe os aplausos pro Pedro aí, por favor. Vocês não aplaudiram ainda? Por favor. Se o pessoal não tá aí sem fazer nada, põe a palminha aí. Aí. Pedrão, obrigado, tá bom? Se cuida. Obrigado quem você, quiser Léo. o link do curso, quem quiser o link do curso, está lá no grupo do Telegram, tá bom? É só entrar lá que eu passo para vocês. Valeu, beleza, Pedrão. Fechado. Obrigado, viu? Beijo, se cuida aí. Cara. Beijão. Valeu, também, obrigado. É nóis. Abraço. Galera, essa foi a live sensacional com meu amigo Pedro Miyashiro. Foi muito interessante. Agradeço a presença de todos aí, os aplausos todos. Obrigado. Quem precisar de mais informações, entra lá no grupo do Telegram, clica no link da bio, entra no grupo do Telegram que eu vou colocar o link do curso dele lá para quem quiser fazer. Quem tiver alguma dúvida na live, pode mandar direto um direct para ele, que ele já responde para vocês, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Se cuidem, tá? Juízo, eu sei que vocês não têm juízo, tá? Tchau.